Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu gostaria de saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Estou vindo hoje aqui pela primeira vez. Dá um gesto aí com a sua mão aqui, tem bastante gente. Eu ia pedir a gentileza de vocês ficarem de pé, para a igreja conhecer. Dá para fazer essa gentileza? Ficar de pé? Como receber esses queridos? Glória a Deus, vocês são muito bem-vindos. Fiquem à vontade aqui na casa do Senhor. Não dá para dar aquele abraço, né, por conta das restrições, mas que Deus abençoe vocês. Fiquem à vontade, pode sentar. Vamos orar mais um pouquinho, irmãos? Fica de pé aí no seu lugar, vamos orar mais um pouco, vamos falar com Deus. Esse é um tempo da gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Vamos orar, vamos orar pela vida do pastor Modesto, que é um amigo dessa casa, o marido da Isabel, do Parque Secap, e outras pessoas que você conhece, que eventualmente estejam enfrentando enfermidades. Esse é o momento da gente orar e apresentar a vida dessas pessoas. Levante as mãos, fale com o seu Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos apresentar a vida do pastor Modesto, a vida do marido da Isabel e de tantas outras pessoas, Deus, que estão passando por dificuldade, que estão passando por enfermidade. Deus, que essa pandemia cesse, que a vacina produza o efeito esperado na sociedade, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, que todas as pessoas que estão entubadas, estão num leito de hospital, em UTIs, que elas sejam visitadas pelo poder do Teu Espírito. Deus, aqui está a Tua igreja, pessoas numa só fé, nesse ambiente, orando, intercedendo pela vida de seus parentes, seus queridos, amigos, e que essa oração suba como incenso suave, que a oração da igreja suba como incenso agradável às suas narinas, e que o Senhor do alto ordene a bênção, que o Senhor se incline para ouvir a oração que é feita nesse lugar, e que o anjo possa trazer a resposta, a cura, o alívio de toda dor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, glorifica a Ele, mistura com aleluia, mistura com glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar por mais um minutinho. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler 3 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Glória a Deus. Vou esperar mais um pouquinho, acha aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos ler versículo 1, 2 e 3. Que diz assim, ó: e naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na distribuição do alimento. Os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por isso, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este importante negócio. Você pode dizer amém? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos aqui gostariam de, no dia do seu aniversário, ou numa data que você julga muito importante, você ter assim na sua frente aquela mesa farta, a comida preferida, da sua preferência, quem gosta de bolo, aquele bolo
da sua preferência de chocolate. Eu gosto de bolo de chocolate e de Prestígio, é o que eu mais gosto. Aquele bolo do jeito que você quer, com a fartura, tudo que você gosta. Que gostaria de ter tudo isso e você sozinho no ambiente, mais ninguém, só você. Você não tem com quem dividir. Quem gostaria disso? Não tem ninguém, só você ali. Tem uma pessoa ali para dividir, só você. E isso é uma coisa, não ia ter a mesma graça, para a maior parte. Não ia ter a mesma alegria do que você estar num ambiente de fartura e ter com quem dividir, né? E Deus deu algumas habilidades para nós de graça. Algumas habilidades, para a maior parte das pessoas, ela vem naturalmente, você não precisa fazer esforço nenhum. Que habilidade é essa? A habilidade de se relacionar, desenvolver amizade. Você pode até não ter muitos amigos, mas um ou outro você desenvolveu naturalmente. Você nem precisou se esforçar e você tem um amigo. Você nem precisou se esforçar e aconteceu. Algumas habilidades a gente precisa fazer esforço. Por exemplo, falar. Quando você se deu conta, você já sabia falar. Que esforço você teve para fazer, para aprender a falar? Nenhum, zero. E já aprendeu. Foi uma habilidade que Deus te deu naturalmente. Para a maior parte, saiu assim, sem esforço nenhum. Agora, algumas outras habilidades a gente vai ter que se esforçar. Por exemplo, se você quiser aprender um novo idioma, vai exigir de você um esforço. Se você tiver algum bloqueio, alguma coisa assim de relacionamento e você quiser vencer essa barreira, você vai ter que se esforçar. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, da gente levar estas habilidades até Deus. Habilidades, potencialidades, a nossa própria vida, entregar a Deus. Deus ele tem algumas peculiaridades. Jesus, o ministério de Jesus foi algo muito peculiar e ele treinava pessoas e ele ativava habilidades nas pessoas. O ministério de Jesus, como nós sabemos, ele, muito antes dele fazer milagres, propriamente dito, toca aí aquele negócio bonito lá, manda aquele, igual isso, boa, Ré menor, vai no Ré menor, faço a menor ideia do que seja isso, mas é bonito eu falar. Aí o que acontece? O ministério de Jesus, muito antes dele começar a fazer milagres, ele já demonstrou uma habilidade que estava ativa dentro dele. A Bíblia vai dizer que Jesus, com 12 anos, ele já estava na sinagoga falando, explanando com os doutores da lei, com as pessoas que mais conheciam as Escrituras. Jesus já tinha ativado dentro dele essa habilidade de conhecer a palavra. Muito antes de milagre, ele sendo Deus, ele sendo Jesus, ele já poderia estrear, mesmo com 12 anos, já andando sobre as águas, já podia vir pelas nuvens. Não, a primeira habilidade que Jesus demonstra que estava ativa dentro dele era o conhecimento da palavra. E vamos falar a verdade, para a gente conhecer essa palavra, você não precisa de nenhum dom extraordinário, você precisa simplesmente se esforçar, querer. E foi a primeira habilidade que Jesus demonstrou que estava ativa dentro dele. Ele conhecia essa palavra, esse livro que você tem aí. E Jesus, o ministério de Jesus foi falando acerca da palavra, foi levantando pessoas, ativando habilidades que elas tinham. E essa foi o ministério de Jesus. E quando Jesus subiu ao céu, ele já tinha feito discípulos, já tinha treinado pessoas e ativado habilidades dentro delas. E ali estava iniciando a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela começa exatamente nesse momento que Jesus sobe e os discípulos ficam ali, com a missão de levar a palavra de Deus para todos. Essa é a missão fundamental
da igreja primitiva e é a missão fundamental da igreja hoje. É levar Jesus para todos. Levar as pessoas, levar todas as pessoas até Jesus. Essa é a missão principal da igreja. E hoje também, a nossa missão é levar todas as pessoas até Jesus. E para isso, os discípulos, uma habilidade na igreja primitiva, ela foi destravada. A igreja primitiva, no texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que eles tinham todas as coisas em comum, inclusive no partir do pão. E se alguém vendesse uma propriedade, pegava o dinheiro e entregava aos pés dos discípulos. E essa igreja, ela tinha dentro de si, e não eram os discípulos, era a igreja. Ela já tinha dentro de si ativado uma habilidade. Que habilidade é essa, Rocha? A habilidade de cuidar uns dos outros. A igreja, ela já tinha ativo isso. Eles cuidavam uns dos outros. Tanto isso é verdade, que não foram os discípulos que perceberam que havia um grupo de pessoas que estavam ficando de lado. Não, foram as próprias pessoas, a igreja, os próprios, a comunidade que percebeu e trouxe essa demanda até os discípulos. A importância de nós cuidarmos uns dos outros. A igreja tinha isso muito vivo dentro delas. E a gente sabe que nós, cristãos, a gente tem o costume de sentar mais ou menos no mesmo lugar, né? A gente tem esse costume. Crente normalmente senta no mesmo lugar. E você já parou para perguntar o nome dessa pessoa que senta normalmente perto de você? Para você pelo menos tratá-la pelo nome? Você já se tomou a preocupação de pelo menos de repente pegar o telefone, pegar o zap? Porque a primeira pessoa que vai perceber a ausência dela não é o pastor, é você que está aí do lado. É você que vai ser a primeira pessoa que vai perceber a ausência dela. E a igreja primitiva tinha isso muito ativo dentro deles. Quando eles perceberam que tinha um grupo, sobretudo das viúvas, que na distribuição do alimento estava sendo preterida, estava ficando de lado, eles já perceberam e foram levar essa demanda até os discípulos. E os discípulos, ao verem isso, ao perceberem que havia esse grupo de pessoas, eles pararam, conversaram entre eles, eles falaram e decidiram o seguinte: ele falou assim: olha, não é justo que nós, diante de uma missão tão grandiosa como é levar Jesus para todos, levar todas as pessoas até Cristo, a gente pare de cuidar, de nos dedicar à palavra para servir à mesa. Então o texto vai dizer que os discípulos olharam para a comunidade, para a igreja, e eles falaram assim: olha, escolham entre vocês pessoas com 3 habilidades: que tenham boa reputação, que tenham sabedoria e que sejam cheias do Espírito de Deus. O engraçado é que eles não precisaram primeiro constituir essas pessoas no altar, eles não precisaram primeiro constituí-los com título A, B ou C. Não, na igreja, na comunidade, já haviam pessoas que tinham sabedoria, boa reputação e cheias do Espírito. E os discípulos olharam, viu tantas pessoas com essas qualidades, e eles falaram: escolham entre vocês. E eu fiquei me perguntando, como que a gente se escolhe? Como que a gente é escolhido? Como que a gente é escolhido? Como que eles foram escolhidos? Pode até haver outras formas, mas eu pensei em pelo menos duas maneiras da gente ser escolhido. Primeira, a gente se apresentar. Olha, eis-me aqui, estou pronto. O que precisa fazer? Estou pronto, olha, qual que é a demanda? Se precisar, conta comigo. E a segunda forma é atendendo um convite. De repente alguém pode fazer um convite para você: olha, estamos precisando de alguém para fazer tal tarefa, assim, assim, assado. E você pode aceitar ou não, se tornar um escolhido ou não.
Pode haver outras maneiras, mas eu pensei logo nessas duas. E foi assim que eu imagino que esses 7 homens foram escolhidos. Alguns podem ter sido chamados e outros se apresentaram. Olha, conta comigo, o que a igreja precisa? O que a comunidade, o que a obra de Deus precisa? Conta comigo, estou pronto. Sabedoria eu tenho, reputação eu tenho, cheios do Espírito de Deus eu busco. E assim foram levantados esses 7 homens. E a Bíblia vai falar que eles foram constituídos sobre este importante negócio. E a partir daquele momento, habilidades foram ativadas naqueles 7 homens. Mas tudo passou primeiro por alguém que se apresentou, por alguém que quis fazer algo, por alguém que aceitou um convite. E assim as suas habilidades foram potencializadas, elas foram destravadas. A Bíblia vai falar de vários homens que tiveram homens comuns, mas que tiveram as suas habilidades potencializadas quando se apresentaram e colocaram-se à disposição do reino. A Bíblia vai falar de homens absolutamente comuns. A Bíblia vai falar que Pedro era um homem muito rude. Pedro era um homem rude, semi-alfabetizado. E um dia ele estava ali pescando. E a gente imagina que alguém que está pescando com rede é alguém que é um profissional, porque os amadores vão lá com a varinha, né? Os amadores vão com a vara, mas o profissional vai com rede. E ele estava lá pescando com rede, ele era um profissional. Aí o que acontece? Ele está lá pescando e de repente ele não colheu nada. Nada. E de repente aparece Jesus no caminho dele e lança uma palavra. E debaixo dessa palavra ele vai e lança a rede. E a Bíblia vai dizer que houve uma pesca maravilhosa. De repente você está aí cheio de talento, cheio de potencialidade, cheio de habilidades, e falta algo. Talvez esteja faltando você se submeter a uma palavra. Você está debaixo de uma palavra para que as suas potencialidades sejam ativadas. Aí de repente Deus olha para aquele homem que teve as suas potencialidades. Jesus olha para aquele homem que teve as suas potencialidades destravadas. E ele fala: agora tem mais outra. Eu não quero você mais ser um simples pescador de peixes. Agora eu vou fazer você pescador de homens. E aquele homem rude, a Bíblia vai falar que as pessoas, quando ouviam ele falar, não acreditavam que era aquele homem falando, porque as habilidades deles tinham sido tão potencializadas que eles não acreditavam. Em uma pregação de Pedro, aquele homem rude, mais de 3.000 almas foram levadas até Cristo, simplesmente porque ele resolveu entregar os seus dons, os seus talentos, a sua habilidade a serviço do reino, a serviço de Jesus. E uma coisa que os discípulos olhavam e viam a obra de Deus acontecendo, a obra de Deus se avançando. Eles viam que as pessoas estavam sendo destravadas, suas habilidades estavam sendo potencializadas. E isso é o reino de Deus. Pessoas que se apresentam para fazer o trabalho. A Bíblia vai falar de homens porque Jesus, ele não olha segundo a ótica humana. Jesus, quando nos olha, ele não vê o nosso estado atual, ele vê o que nós nos tornaremos. Porque todo mundo, quando olhava para Pedro, olhava aquele pescador passando sérias dificuldades. Jesus olhava para ele e falava: ali tem um pescador de homens, tem um pregador da palavra. As pessoas, quando olhavam para Moisés, olhavam: ali tem um homem que é assassino e agora é fugitivo.
Mas Deus, quando olhava para Moisés, olhava, ali está o libertador. As pessoas, quando olhavam para os irmãos de José, quando olhavam para José, falavam, ali vai um sonhador. Mas Deus, quando olhava para José, falava, ali está o governador. Gideão, quando ele olhava para dentro de si, ele falava assim, olha, eu sou o menor, a minha casa é a menor, e eu sou o menor dentro da minha casa. Deus, quando olhava para Gideão, olhava e falava assim, ó, ali está quem vai libertar Israel da mão dos medianitas. Uma coisa é a ótica humana, outra coisa é como Deus te vê, é como Deus nos vê. Deus não olha segundo o nosso estado atual, Ele olha no que nós nos tornaremos quando entregamos as nossas habilidades, quando entregamos os nossos dons a serviço do reino. É assim que Deus nos vê, é assim que Deus nos vê. Homens tiveram a sua vida transformada, a sua história transformadas, porque simplesmente resolveram entregar a sua vida, os seus dons e talentos a serviço do reino. E a Bíblia vai falar de Estevão. Estevão era um desses homens que foram levantados para fazer e foram constituídos sobre esse importante negócio, que era a distribuição do alimento, que era servir a mesa da comunidade, servir a comunidade, servir a igreja, servir aos irmãos. Estevão era esse homem, cheio de sabedoria, de boa reputação e cheio do Espírito de Deus. Eu vou falar uma coisa, servir a igreja, é servir a noiva de Cristo. Não é servir qualquer pessoa. Uma coisa é você servir alguém no seu trabalho, outra coisa é você servir alguém na igreja, porque aqui você está falando da noiva de Cristo. Uma coisa é você limpar o banheiro da sua casa, ou limpar o banheiro lá no seu trabalho. Outra coisa é você limpar o banheiro da casa onde frequenta a noiva de Cristo. Esse lugar é santo, esse lugar é sagrado, tem que ter reverência. Por isso que tem que estar cheio do Espírito, tem que ter sabedoria, tem que estar cheio de Deus. E esses homens foram constituídos sobre este importante negócio. E a Bíblia vai dizer que Estevão, ele era alguém que pregava como quem tinha autoridade. Autoridade. Era assim que ele pregava. Mas espera aí, ele não era alguém que foi constituído simplesmente para servir à mesa? Mas alguém que coloca as suas habilidades a serviço do reino, ele tem as suas habilidades potencializadas, aumentadas. Por isso que no começo ele era só alguém que servia à mesa, mas ali a algum tempo ele era alguém que pregava como quem tinha autoridade. É assim que a Bíblia vai falar a respeito da vida de Estevão. E Estevão, ele está fazendo a obra de Deus, ele está falando acerca do reino, e isso começou a levantar a ira dos religiosos. Sempre vai ter alguém que vai se opor quando vê alguém ofertando os seus dons e talentos no reino de Deus. Sambalate, Tobias e Gesem foram os primeiros. Quando viram um copeiro querendo reconstruir os muros, eles foram os primeiros. Falaram, que coisa é essa? Como você vai conseguir fazer isso? Sempre que você se dispor a fazer algo pelo reino, pode ter certeza, alguém vai se levantar para falar, você podia fazer outra coisa. Quando você levanta para dar uma oferta, você podia fazer alguma coisa com esse dinheiro. Foi assim que Judas falou quando viu a mulher derramando um frasco de perfume. E ele olhou e falou, mas por que você vai fazer isso? Você podia vender e dar o dinheiro aos pobres. E ele não faria isso, não falou isso porque cuidava dos pobres. Ele falou isso porque era ladrão. E de vez em quando metia a mão lá na sacola e arrancava o dinheiro. E as pessoas vão falar isso não porque estão preocupadas com você, é porque esse espírito que estava em Judas ainda está solto pela sociedade.
querendo nos paralisar, querendo nos desmotivar a continuar fazendo a obra de Deus, a continuar investindo, patrocinando, arregaçando as mangas e fazendo a obra de Cristo, servindo a igreja, servindo a casa de Deus. A Bíblia vai falar que esse homem os religiosos olharam aquela situação, vendo que ele falava como quem tinha autoridade. Não, isso não pode acontecer. Tramaram contra Estevão, tramaram contra ele. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram 2 testemunhas e levantaram uma mentira, dizendo que Estevão estava pregando contra a lei de Moisés, que ele estava pregando e blasfemando contra a casa de Deus. E ainda pegaram testemunha, combinaram com testemunhas e falaram: olha, esse é o homem que está... E aí Estevão é pego e levado até as pessoas que iriam julgá-lo. E é interessante que quando nós entregamos nossos dons e talentos, quando nós entregamos a nossa vida e as nossas habilidades a Deus, a nossa vida ela tem um novo significado. Aí você começa a entender por que Deus te colocou naquela empresa. Aí você começa a entender por que você mora naquela rua. Por que Deus colocou aquele vizinho morando do lado da sua casa. Quando você coloca a sua vida a serviço do reino, muitas coisas começam a fazer sentido. Que até outrora a gente ficava se perguntando por quê, mas por quê? Aí você entende por que Deus fez você passar por aquele vale, ou por aquela enfermidade. Aí você começa a entender o porquê das coisas, porque você entregou sua vida. Gera um testemunho, gera uma oportunidade de você falar de Deus. Um testemunho é gerado a partir da dor, da luta que nós passamos. E a gente começa a entender, e as coisas começam a fazer sentido. Estevão é levado até aqueles homens que iriam julgá-lo. E quando Estevão chega até esses homens que iriam julgá-lo, e a pena era a pena de morte. A pena que Estevão estava correndo um risco de ser submetido era uma pena de morte. Só que quando Estevão ele chega naquele lugar e ele é dada a palavra para ele sabe que daqui a uns minutos ia sair a sentença acerca da vida dele. A vida dele estava sendo julgada ali. Estevão, o que você tem a dizer? Sabe o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que a palavra do Senhor apareceu a Abraão, e a palavra dizia para Abraão sair do meio da sua parentela e ir para a terra que eu ia mostrar. E Abraão e sua esposa eram estéreis, e mesmo assim eles gerariam a Isaac. Isaac geraria a Jacó, e Jacó geraria a José, e José seria vendido ao Egito, e no Egito ele se tornaria governador, e ele teria acesso à profecia que um dia o povo seria escravizado no Egito. E os ossos de José, ele queria que fosse levado quando o povo saísse liberto do Egito. E Estevão ainda continuou dizendo, porque quando os ossos saíssem, e Deus levantaria Moisés também para libertar o povo, a palavra de Deus estava em Estevão. A vida de Estevão teve um novo significado. As outras coisas tinham menos importância. E ele não perdeu, diante talvez do pior dia da vida dele, o dia mais terrível, ele estava sendo julgado ali. Diante desse quadro, ele pensou: talvez eu não tenha outra oportunidade. Talvez eu não tenha outra oportunidade de falar de Cristo, de falar do amor de Cristo. Talvez essas pessoas que estão aqui me julgando precisem mais desse Cristo do que eu, que já sou salvo. Eu preciso falar do amor de Cristo para essas pessoas. Então ele aproveita aquele momento, ainda no pior dia da vida dele, ele abre a boca para profetizar, para falar sobre a vida de Jesus, para falar sobre o reino de Deus. E Deus nos dá oportunidades ímpares para a gente falar do amor dele. Todo dia uma oportunidade. Todo dia surge uma oportunidade para a gente falar do amor de Deus. Todo dia surge, todo dia Deus nos dá uma oportunidade para a gente estar falando do amor de Deus, para a gente estar levando Jesus para alguém.
E hoje Deus quer ativar habilidades dentro de você. Deus quer ativar habilidades dentro de mim e dentro de você. Que habilidades? Habilidade para você profetizar em meio ao caos. Porque muitas pessoas olham para o seu filho e falam: ali é um drogado. Mas hoje Deus quer ativar a sua boca profeta, para você olhar para aquele menino, ainda que seja viciado, e falar: não, mas aqui tem um servo de Deus, aqui tem um músico, aqui tem um pastor, aqui tem um obreiro dentro da minha casa. As pessoas podem olhar e falar assim: ah, o seu marido é um bêbado, e de repente ele até é um bêbado, um adúltero, eu não sei. Mas hoje Deus quer ativar a sua boca profeta, para você profetizar em meio ao caos. Não perca a oportunidade, ainda que sejam dias difíceis que você esteja passando, não perca a oportunidade. Ative a boca profeta que Deus já te deu. A Bíblia vai dizer que Estevão, ele é levado, depois que ele termina de pregar, no dia do seu julgamento, ele termina de pregar. A palavra de Deus vai dizer que não havia como contestar o que ele falava, porque ele falava com autoridade, com sabedoria. Então não tinha como contestar. Tanto que os homens, ao ouvirem aquela palavra que não tinha como argumentar, eles tampavam os ouvidos, porque não queriam ouvir. A palavra diz abrir, e começavam a gritar, tampavam os ouvidos e começavam a gritar, porque o que ele falava não tinha como argumentar, porque ele falava da palavra de Deus. Essa palavra estava nos lábios dele, ele tinha colocado a sua vida a serviço do reino. E diante disso, esses homens indignados pegam Estevão, levam Estevão, arrancam as roupas de Estevão e colocam aos pés de um jovem chamado Saulo, que é a primeira vez que ele vai aparecer na palavra, esse que mais tarde colocaria a sua vida a serviço do reino. Aqui nesse texto, narrado em Atos, Saulo aparece simplesmente como alguém que está observando um assassinato, uma execução em praça pública. Mas Deus já via ele como um apóstolo, como alguém que ia levar a palavra de Deus, como alguém que ia instituir igrejas, como alguém que ia instruir, que ia trazer cartas. Porque Deus não vê como a gente vê. Deus não olha o presente, Ele já olha no futuro. Ele já olha no que nós vamos nos tornar. É assim que Ele te vê. Então, arrancam as roupas de Estevão, jogam aos pés desse jovem chamado Paulo, e começa uma cena terrível, que é o apedrejamento de Estevão. A Bíblia vai dizer que ele está sendo apedrejado. E no momento que ele está sendo apedrejado, a Bíblia vai falar que ele tem uma visão. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente entrega as nossas habilidades, os nossos dons ao Senhor Jesus, quando nós levamos a nossa vida, nós podemos até passar por situações extremas, muito difíceis, mas Deus ainda nos dá visão. Deus dá o escape. Deus mostra uma saída. Deus, Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é o escape. Ele é a visão. E diante daquele momento de extrema dor, Estevão, ele se ajoelha. No momento em que ele está recebendo as pedradas, ele se ajoelha e tem uma visão. Qual é essa visão? A visão que Estevão tem, no momento que ele está sendo apedrejado, ele vê os céus abertos e ele vê Jesus à destra do Pai. E a oração que Estevão faz naquele momento é a seguinte oração. Ele vai falar assim: Senhor,
não coloque o peso desse pecado sobre essas pessoas. Ele está sendo apedrejado, só que ele está intercedendo pela vida dos apedrejadores. Naquele momento de dor, ele tem uma visão. E ainda no seu último suspiro, ele está abençoando a vida das pessoas. Estevão, a Bíblia vai dizer que em seguida ele adormece. A oração que Estevão faz é uma oração muito parecida com a oração de quem? Com a oração do próprio Cristo na cruz. Quando Cristo estava na cruz, nos seus últimos suspiros, qual foi a oração dele? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é a gente entregar a nossa vida, os nossos dons e talentos a Cristo? É nos parecer com Ele. É assim como Paulo fala: sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando nós entregamos nossos dons e talentos, a nossa vida a Cristo, é ser parecido com Cristo, é falar como Cristo fala, é andar como Cristo anda, é profetizar como Cristo profetizou, é falar segundo a palavra, é conhecer a Escritura, é ter ativado dentro de nós o conhecimento, é amar, é comer essa palavra, é se mergulhar nessa palavra e viver a palavra de Deus, é entregar o nosso melhor a Ele. Eu tenho certeza que eu estou aqui diante de pessoas cheias do Espírito de Deus. Eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas que têm boa reputação e pessoas cheias de sabedoria, precisando entregar os seus dons e talentos a Deus, para que Ele ative, potencialize tudo aquilo que você já tem, que Ele já te deu. Como a Erika falou, Deus nunca vai te pedir nada que Ele já não tenha te dado antes. É isso que Ele quer fazer. Ele só quer aumentar aquilo que Ele já te deu. Quando Deus te pede algo, Ele não quer te tirar, Ele quer multiplicar. A matemática de Deus é diferente. Assim foi na vida de Estevão, e eu tenho certeza que não será diferente na sua vida. Se você deseja entregar o que você tem de melhor ao Senhor Jesus, se você deseja entregar as suas habilidades, os melhores dias da sua vida, se você deseja entregar, eu convido você a ficar de pé. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, glória a Deus.